está em discussão no Congresso Nacional a medida provisória 910. O que ela busca? Ela pretende regularizar as ocupações ilegais que nós temos hoje em todo o país. Em especial, ela permite que criminosos, aquelas pessoas que desmataram a Amazônia, que cometeram os mais variados crimes, fiquem com as suas áreas. E o pior, eles podem fazer isso pagando um preço bem menor do que aquele que é praticado no mercado. A MP 910 favorece que mera declaração de uma pessoa que queira ocupar essas áreas seja considerada, sem maior fiscalização e sem a devida observância de regras sobre cultivo e sobre preservação do meio ambiente. Com isso, a chance de aumentar o desmatamento e a destruição, principalmente da Amazônia, aumenta muito, o que gera apreensão nas comunidades da região. A invasão de terras públicas e o desmatamento são crimes tipificados na lei brasileira e punidos com prisão. A MP 910 seria a terceira norma nos últimos 10 anos que anistia crimes de grilagem, de invasão de terras públicas e de desmatamento. Quando num espaço curto de tempo você tem uma sucessão de leis passando a mensagem de que se você invadir, se você desmatar, você não vai ser penalizado por isso, o recado que você passa é: continuem incidindo nos ilícitos, continuem praticando crimes, continuem invadindo e desmatando, porque a lógica sempre vai ser de um posterior perdão. E nós estamos falando de crimes complexos, crimes graves, verdadeiras organizações criminosas por detrás, por vezes armadas, ameaçam quem ocupa parcela desse território, quem ocupa por direito, indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, ameaçam servidores públicos. São atividades extremamente lucrativas, vinculadas, por exemplo, à prática de extração seletiva de madeira. Essa lucratividade gera lavagem de dinheiro. Então, nós estamos falando de uma cadeia criminosa complexa, extremamente grave. Ao se premiar isso, além do problema causado para o passado, nós criamos um problema para o futuro, que é a expectativa de que o crime compensa. Você sabe o que é um limpa-terra? Limpa-terra é um pistoleiro, uma pessoa contratada para retirar pessoas que estão produzindo, que estão ocupando uma terra há gerações. Essa retirada, obviamente, é feita com uso de violência. Normalmente, mortes decorrem desse processo de retirada. São essas pessoas que são contratadas pelos grileiros para ocupar majoritariamente a região amazônica. São essas pessoas que estão sendo regularizadas por essa medida provisória. É esse tipo de violência que você estará compactuando se não fizer nada e permitir que o Congresso brasileiro aprove a MP 910. É sempre necessário lembrar que, públicas ou não, essas terras têm valores que atingem milhões, e que é necessário que o Estado haja para proteger esse patrimônio que é público, que é do povo brasileiro. Ao deixar de atuar e renunciar a essas receitas, o Estado se omite gravemente e não aponta qualquer sinalização para a proteção de bens jurídicos importantes, como o meio ambiente, as populações tradicionais e os próprios recursos que são de todos. A MP 910 reproduz uma prática histórica de ocupação do território brasileiro, uma prática que se baseia na ideia de ocupar, desmatar, cultivar e assim obter o título de propriedade de uma determinada gleba rural. Essa lógica fazia sentido no século XIX, até fazer sentido no século XX, em que ampliar a área de produção era necessário para gerar riqueza. Agora hoje, a gente está no século XXI. Hoje nós sabemos que produzir riqueza pressupõe manter a floresta em pé, porque ela presta serviços ecossistêmicos que permitem a própria existência, inclusive do agronegócio, em todo o Brasil e também em toda a região sul da América. A liberação de uma grande quantidade de áreas, principalmente na Amazônia, para uma pequena quantidade de pessoas geralmente ricas, pessoas abastadas, é prejudicial para todos os brasileiros. Por quê? Primeiro, porque incentiva a degradação ambiental, incentiva o desmatamento da Amazônia e também, principalmente, porque afeta de maneira cruel as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e pequenos agricultores.
na região amazônica, as consequências sociais e ambientais são ainda mais desastrosas, considerando as populações tradicionais que habitam aquela região há séculos. Diante de tudo isso, o Ministério Público Federal é contra a aprovação dessa MP. O nosso intuito tem que ser manter as florestas em pé, porque hoje nós conhecemos e sabemos a importância que elas têm na nossa agricultura, no nosso clima, na estabilidade das próprias relações sociais no Brasil e em toda a América do Sul. Muitas destas terras tomadas de assalto por essa MP são essenciais para grupos com culturas diferenciadas, como os povos indígenas, quilombolas, extrativistas e outros. Tomar a terra desses grupos é submetê-los a um risco ainda maior de genocídio. A medida intensifica a corrida pela ocupação ilícita dessas áreas, uma vez que se promete a regularização. Força-se o contato e o conflito. Tudo isso num cenário de pandemia. Com essa MP, o Estado brasileiro não está resolvendo problema fundiário algum, muito pelo contrário. Agrava os que já existem e cria outros. A medida provisória 910 tem muitas perversidades. A primeira delas é que ela regulariza o crime de invasão de terras públicas. Ela é incoerente em época de Covid. Por quê? Quando se precisa tanto de dinheiro público, ela dispõe de maneira generosa de um estoque de terras de mais de 70 milhões de hectares, com impacto enorme no desmatamento, também da ordem de milhões de hectares. E o que é pior, ela é feita sem maiores controles, o que pode indicar regularização dentro de área indígena, quilombola e de outros povos e comunidades tradicionais, trazendo mais desassossego para essa gente que sofre tanto na atualidade. Enfim, a MP 910 é literalmente uma devastação total.